Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Nunca em Portugal foi tão urgente discutir o futuro das nossas florestas. Esta semana debatemos estratégias de reflorestação, de prevenção, de combate aos incêndios, poucos dias depois da publicação do relatório da Comissão Técnica Independente que olhou para os fogos de outubro de 2017. Os nossos convidados são António Salgueiro, um dos maiores especialistas nacionais nesta matéria, que também está neste grupo de peritos, junta-se a nós a partir dos estúdios da Renascença em Gaia, e Cidália Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, que se junta a nós por ligação Skype neste Da Capa à Contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados em debate durante cerca de 30 minutos. Bem-vindos, António Salgueiro, Cidália Ferreira, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos à conversa, não sem antes trazer aqui um outro testemunho, porque se trata de um livro também importante, também de um especialista nesta matéria, que assinou o livro O Futuro da Floresta em Portugal. João Santos Pereira é professor do Instituto Superior de Agronomia, a quem antes deste programa quisemos, questionar sobre alguns pontos estruturais da nossa conversa. Um deles, e é um mote, digamos, que vamos utilizar, perguntámos a João Santos Pereira o que é preciso para mudar estruturalmente a nossa floresta, o que é que temos que mudar na nossa floresta. Vamos ouvir. Para haver uma modificação estrutural na floresta, é preciso haver vontade e é preciso ter os instrumentos. Nós, o que temos atualmente é algumas vontades muito vagas e não temos os instrumentos suficientes para fazer essa alteração, tanto mais que a floresta é essencialmente privada, ao contrário do que acontece nos outros países da Europa e do mundo desenvolvido, em que a floresta é propriedade estatal. O testemunho de João Santos Pereira, que vamos ouvir ao longo deste programa. António Salgueiro, recoloco uma questão que está no próprio relatório, um ponto de interrogação, que é este. Será a catástrofe inevitável ou podemos ter uma paisagem florestal menos ameaçadora e também produtora de riqueza privada e de bens públicos? A catástrofe inevitável, quer dizer, o risco zero não existe e sobretudo não existe na nossa situação em que temos esta coincidência de períodos secos com períodos de alta temperatura e depois também muito uso de fogo. Agora, que podemos minimizar os impactos, podemos, sem sombra de dúvida, podemos e devemos e temos que o fazer. E, portanto, se fizermos as coisas de outra forma, provavelmente teremos situações menos catastróficas que aquelas que vivemos. A situação não é só na floresta, é um bocadinho geral. Mas é uma questão, sobretudo, económica, que também está na base de... Quando debatemos de floresta, temos primeiro de falar no que está a acontecer nas economias locais, por exemplo, destes territórios? Também é, mas o que está acontecendo nestes territórios já começou a acontecer há muitos anos. Isto foi nos anos 50, 60 e, apesar de tudo, não tínhamos estes incêndios que temos. É claro que isto é acumulativo e foi-se acumulando ao longo do tempo este abandono de muitos territórios. E é aí que reside muita da questão, é abandono. Se nós tivermos zonas ocupadas, geridas, nós temos condições diferentes e nós temos vindo a ter um discurso muito orientado para a gestão de combustíveis, quando temos que ter um discurso muito mais orientado para a gestão florestal, na qual a gestão de combustíveis está intrínseca e, portanto, tem que ser feita em situações como a nossa. Quando portanto, fala de valorização do território. Só um parênteses, quando fala em gestão de combustíveis, para todos percebermos o que estamos a falar, tem sido, enfim, quase sintetizado e simplificado na famosa limpeza dos matos. Mas é mais do que isso. A gestão de combustíveis tem muito a ver, de facto, com... Nós não vamos gerir combustíveis, não vamos limpar matos só por limpar matos. É um investimento enorme, diferido, e que muitas vezes tem muito pouco impacto. E, portanto, é um investimento sem retorno. Portanto, aquilo que nós devemos fazer é uma gestão de combustíveis muito através da gestão que fazemos daquilo que produzimos em determinada área. Na maior parte das áreas florestais, como é lógico, é lenho, é madeira. Podemos também ter outras produções de produtos florestais lenhosos, mas essa será a base e depois a gestão faz-se em função dessa produção. E isso é rentabilização florestal, valorização florestal, e essa permite fazer gestão de combustíveis, limpar mato só na seção, até porque limpar mato é logo um termo que não se coaduna com aquilo que é florestal. Limpam-se casas, limpam-se zonas pavimentadas. Portanto, nós podemos diminuir as cargas e as continuidades. E, portanto, são conceitos diferentes e temos cada vez mais pensar num conceito de valorização florestal e então, sim senhor, a gestão de combustíveis está aí dentro também. As florestas portuguesas maioritariamente são propriedade privada, contrastando com a maioria dos países da União Europeia, aliás, como sublinhava há pouco João Santos Pereira.
Cidália Ferreira é autarca na Marinha Grande e quisemos convidá-la por causa também da experiência particular que teve na sua zona, nestes incêndios de outubro, mas também porque estamos a falar de uma zona onde a propriedade pública, ao contrário, é decisiva. Como é que entende a reforma da floresta a partir do seu ponto na Marinha Grande? Bom, como sabe e muito bem disse, o nosso território é constituído por uma grande propriedade pública, tanto que 2/3 dele eram mata nacional. E por isso as questões aqui põem-se de maneira diferente, põem-se com uma obrigatoriedade do nosso Estado, do nosso Governo, de atribuir a estas zonas os meios que efetivamente antes também já tiveram e que ao longo dos anos se foram perdendo. Essa é a nossa grande preocupação. Saiu uma resolução na Assembleia da República, ainda no dia 5 de março, que viria a colmatar muitas das questões que nós fomos pondo ao longo dos anos, mas que agora com mais acuidade, no sentido de dotar toda esta mancha florestal daquilo que anteriormente existia. E é dentro dessa perspectiva de futuro que nós agora iremos e teremos que atuar. É efetivamente com os meios adequados, com aquilo que são os recursos humanos e materiais, porque também nada se faz sem o devido financiamento para os serviços florestais, que toda esta mancha de território ficará assegurada. Porque muito ardeu, como sabe, arderam 10.000 hectares de mata, e portanto aquilo que hoje temos, o pouco que nos resta, tem de ser bem cuidado, tem que ter uma atenção especial e temos que ter também todo o trabalho em termos de uma futura reflorestação, que é aquilo que já andamos a contribuir enquanto Conselho. Amanhã teremos aqui uma intervenção com a colaboração das Forças Armadas exatamente para aquilo que se chamam a gestão dos combustíveis, o corte em algumas zonas daquilo que é mato, mas temos depois logo no dia a seguir, no dia 25, no domingo, uma grande reflorestação onde vamos plantar 75.000 árvores e isso só corresponde a um dos talhões que arderam. A nossa tarefa é enorme, nós temos cerca de 22.500.000 árvores para voltarem a renascer neste espaço. Daí termos a consciência que muitas das iniciativas que teremos têm a ver com iniciativas privadas, porque também, e quando digo privadas, é da população e de todos os amigos que vêm colaborar connosco, porque é um dever de cidadania, e isso continuaremos a fazer com a nossa responsabilidade, mas a outra parte depende muito do Estado. Neste momento muitas forças estão a colaborar connosco, desde a PSP, os bombeiros, GNRs, o Exército, a Força Aérea, e portanto temos de facto uma grande preocupação dessa mobilização de todas estas forças que são essenciais. Deixe-me ouvir a opinião de António Salgueiro sobre o que se passou na Mata Nacional de Leiria, porque é importante perceber o que se passou em concreto e porque é uma gestão que é diretamente assegurada pelo Estado. Neste relatório, António Salgueiro, é muito claro a ideia de que seria impensável uma destruição como aconteceu em outubro. Aquilo que está anunciado ao nível da limpeza do ponto de vista estatal é suficiente? Vai no caminho certo em relação àquilo que queremos que não aconteça no futuro? Essa é uma solução extremamente redutora e demasiado simplista. O que tem a ver com aquilo que nós temos que encarar é a dura realidade do que tem vindo a acontecer nas áreas sob regime florestal. Quer sejam elas regime total, como são as matas nacionais, ou parcial, como os baldios. Isto pode sempre acontecer se nós não fizermos nada. Nós temos combustíveis e, portanto, temos fogo e arte. Agora, nós temos, só a Mata Nacional de Leiria tem 11.000 hectares.
nos últimos 10 anos deu um retorno ao país de cerca de 21 milhões de euros. Foram lá reinvestidos cerca de 2 milhões. Quem tem matas desta dimensão tem que estar preparado também para fazer vigilância, primeira intervenção, combate. Isto é imprescindível. Se nós olharmos para as empresas de celulose, elas, apesar de nós termos um sistema de combate a incêndios florestais nacional, elas investem nesse sistema de combate. Se calhar porque não confiam naquilo que possa ser feito e porque têm que proteger as grandes áreas onde têm grandes investimentos. E nós temos grandes áreas onde temos grande património que temos que proteger, até porque, para além do interesse financeiro, são áreas que asseguram interesses ambientais, interesses paisagísticos, sociais, portanto há uma série de interesses dessas áreas. E isto é um bocadinho redutor. Nós andamos permanentemente a dizer que temos problema, que temos incêndios, porque a maior parte da propriedade é privada. Por muita que seja, ou pouca, a propriedade pública nós temos obrigações de a gerir devidamente. E, apesar de tudo, sobre gestão pública, nós temos cerca de 550 mil hectares no nosso país. Não é tão pouco como isso. São as zonas estruturantes, são zonas importantes do centro e do norte do país, fundamentalmente, e depois com as matas todas na zona litoral. E, portanto, são matas que, além do mais, tinham um património imenso. Portanto, nem sequer foi uma questão de falta de recursos. Os recursos estavam lá. Nós tínhamos esse património madeireiro que poderia ser vendido e reinvestido. Uma coisa que nós não fazemos há muitos anos é, mesmo destas áreas de gestão pública, reinvestir aquilo que tiramos delas. Por isso é que lhe pergunto se o caminho está certo a partir de agora, porque agora há a ideia de que isso possa ser alterado. Ainda não há ideia. Aquilo que se tem vindo a falar e o que tem vindo a ser feito, temos falado de gestão de combustíveis, não temos falado de pôr em causa e questionarmos-nos, fazermos uma reflexão profunda sobre o que pretendemos destas áreas públicas ou semipúblicas, os baldios e atas nacionais, e como é que elas vão ser geridas. E isto é que é fundamental. Agora, nós vamos limpar matos agora, vamos gerir combustíveis agora, e daqui a 3 anos vamos voltar a gerir combustíveis sem uma solução de responsabilização pela gestão destas áreas. Nós temos que prestar contas pela gestão de áreas desta dimensão. São as melhores áreas que nós temos para fazer gestão florestal no país. Portanto, isto não pode acontecer. Elas têm que estar preparadas para se protegerem, para se defenderem com profissionais, com pessoas que as conheçam bem. Uma solução pública? Sempre? A parte pública tem que ditar as regras para que sejam respeitadas no interesse público, podendo, para além do interesse público, ser satisfeitos também interesses privados ou outros. Tenha que se pensar, encontrar uma solução e que seja uma solução que preste contas ao país. Uma solução que diga, se nós vamos fazer a gestão vai ser feita desta forma e aquilo que esperamos obter são estes resultados e no período em que temos que apresentar esses resultados, dizer se foram obtidos ou não e perceber porque é que não aconteceu. Cidália Ferreira, qual é a sua perspectiva em relação à gestão de uma área destas, do ponto de vista do futuro? São 11 mil hectares aqui em causa. É sempre um investimento público, porque é isso que ao longo de todos estes meses e todos os que antecederam e anos, a Marinha Grande vinha alertando o Governo, alertando o país para a necessidade, por isso há pouco eu lhe referi à necessidade dos meios humanos e materiais. Nós tivemos aqui uma boa gestão do que era o nosso Pinhal, porque houve condições que assim o permitiram ao longo dos anos, com os guardas florestais na vigilância, com os nossos pontos também de vigilância destes acontecimentos, com uma manutenção efetiva de trabalhadores que iam sempre trabalhando a mata de forma adequada e efetivamente, como dizia o António Salgueiro, que acabou de fazer essa referência, aquilo que era extraído daqui da mata, os 21 milhões, como ele referia, que daqui foram retirados, não houve retorno de investimento. E isso é um dos maiores problemas que nós aqui temos. Portanto, é um problema que foi do passado, e agora será aquilo que é um problema que temos que resolver no futuro, que é criar aqui os meios adequados para que toda a reflorestação que agora está a ser feita e todo o cuidado com o pouco que temos, ele seja trabalhado com as condições necessárias e preservado. Mas não admite uma alteração da própria gestão da mata, ou seja, até uma concessão ou uma forma diferente de administrar este tipo de territórios que são eminentemente públicos? Não, é uma propriedade pública, como tal, os meios adequados têm que ser sempre os meios públicos. E isso é aquilo que nós iremos sempre a defender. Nós temos uma história
da mata, em que a nossa mata era considerada uma escola silvícola, tínhamos daquilo que era um exemplo para o resto do mundo. E neste momento, com a falta de meios que foram, ao longo dos anos, que foram sendo retirados, ficámos sem condições de a trabalhar e, portanto, aquilo que se exige de novo, no sentido desta palavra ter a valência do que é absolutamente necessário, é que, de uma forma de ter aqui uma equipa de especialistas, mas também uma equipa de trabalhadores. E os meios têm que meios da Câmara, meios da Câmara? Nunca meios da Câmara, não. O ICNF tem a responsabilidade de continuar a gerir aquilo que foi ao longo destes anos todos o seu património e, portanto, continua a ser um património do ICNF, continua a ser um património do Governo Central. Como tal, é a esta instituição que competem as obrigações de preservar e de cuidar. António Salgueiro, mas que condições tem atualmente este ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, do ponto de vista técnico, de meios humanos, para tomar em mãos toda esta empreitada? Se não tem que dizer que não tem aquilo que precisa para o ter. Essa é a primeira coisa, porque o organismo tem responsabilidades que lhe são atribuídas há muitos anos. Como a Cidália Ferreira dizia, quer dizer, a Mata Nacional de Leiria foi uma escola para a produção de civicultura, para a produção de lenho, de pinho, essencialmente. Foi uma escola de resinagem, teve a primeira fábrica de resinagem do país. Portanto, foi uma escola durante muitos anos. E as responsabilidades do ICNF mantiveram-se, foram-lhe aumentadas. O ICNF tornou-se essencialmente num organismo burocrático e administrativo, fazendo muito pouco no terreno e com muito pouco proximidade dos habitantes e das pessoas que residem nas áreas florestais, e nunca deu conta disso, quer dizer, foi acumulando essas tarefas todas administrativas e regulamentares, abdicando um bocado desta capacidade de gestão por imposições tutelares. Não interessa, estamos agora a ver isso, mas isto nunca foi assumido, e daí dizermos e escrevemos no relatório esta necessidade de discutirmos isto. E há também algum ostracismo nesta forma de estar relativamente às áreas florestais. Por exemplo, no caso da Mata de Leiria, desde há 3 ou 4 anos que tem vindo a insistir para que se abra um grande programa de resinagem à vida dentro da Mata de Leiria. Leiria sempre foi uma zona tradicional de resinagem. Se nós tivermos resineiros que trabalham na época do verão, na Mata de Leiria, se tivermos a mata cheia de resineiros, ela tem muito menos probabilidade de arder, até porque eles podem ter formação e ajudar à proteção contra incêndios. Isto nunca foi aceito. Só se continua a fazer uma coisa que por tamanho ostracismo se chama resinagem à morte, que é um termo completamente inadequado, porque só se chama à morte porque são as árvores que vão ser cortadas, e que é sempre em talhões, em dimensões muito reduzidas, quando uma percentagem importante da mata, porque havia vontade, havia pessoas que queriam trabalhar isto. Aliás, nós começamos a fazer pressão numa altura de grande desemprego e que era preciso trazer as pessoas para a floresta. Uma das melhores formas que nós temos de proteger o que quer que seja valorizando. Quando nós não damos valor, nós não sabemos proteger. E, portanto, houve aqui muitas coisas que podiam ter sido feitas com os mesmos meios, aliás, gerando mais meios, porque a resinagem paga-se, e portanto paga o aluguer das árvores onde se pratica, gerando mais meios, mantendo na mesma a produção linhosa. Portanto, este ICNF precisa de uma modernização muito grande sobre o que é a gestão florestal hoje em dia, sobre o que é a proximidade com os cidadãos, sobre trazer os cidadãos para a floresta, para a respeitarmos e para as protegermos. Portanto, precisamos de mudar conceitos acima de tudo. Cidália Ferreira, em relação àquilo que está proposto ao nível das alterações, por exemplo, de combate aos incêndios, toda aquilo que está mais ou menos alinhavado do ponto de vista estratégico, descansa como autarca, ainda que por razões trágicas o seu concelho já tenha sido dizimado o ano passado? Nunca nos tranquiliza, porque entendemos sempre que a preocupação é sempre grande. Também nós continuamos a ter uma enorme zona industrial que está rodeada ainda por uma zona florestal e, portanto, é uma das grandes preocupações que continuamos a ter, é a cuidar destas zonas que, apesar de tudo, ainda existem no nosso território. São duas tarefas distintas. Uma é esta que agora levanta e que nos preocupa. A outra, efetivamente, é a tarefa árdua e enorme que é reflorestar o pinhal. E, portanto, nunca podemos andar tranquilos. Daí que... E referindo-me naturalmente àquilo que ainda temos pela frente, relativamente à mata, como sabe também,
existe um conselho científico que nós esperamos que nos traga dados suficientes para aquilo que será o grande trabalho também a fazer ainda na nossa mata durante os anos de vida que nos restam e, portanto, e todos os outros que se hão de seguir a nós. Enquanto autarcas, nós tivemos também aqui a possibilidade, dada pelo Governo, de termos aqui um observatório local que nos vai ajudar a influenciar algumas das decisões e a contribuir também para algumas decisões que este Conselho Científico irá ter naquilo que será o futuro da nossa mata. Como na sequência da pergunta que me fez relativamente àquilo que é a prevenção dos incêndios, isso efetivamente nunca estamos descansados, até porque também sabemos que nunca existem os meios suficientes e adequados, eles não estão no terreno e, como tal, a preocupação continua a ser grande. Mas nesse incêndio houve também problemas na coordenação de combate, como o relatório também mostra. Não lhe posso assegurar, porque também não está aqui definitivamente plasmado que tenha havido culpas da parte do comando dessa forma. Quando não há meios, quando os incêndios tiveram as proporções que tiveram nestes dias de outubro, não haveria nunca meios suficientes para aquilo que aconteceu. Que eles foram escassos e eram poucos, certamente que sim, porque numa dimensão daquelas em que praticamente a nossa zona centro estava toda a arder, acho que o país não estava preparado para isso, ninguém estava preparado para uma situação dessas e dificilmente esses meios também temos que ter consciência se conseguem. Agora que temos que ter muito mais e melhor, isso naturalmente que sim, porque quando o incêndio começa, se é imediatamente debelado, as coisas não ocorreriam da forma que vieram a acontecer. Esta é a minha perspectiva daquilo que aconteceu em outubro, porque aqui na nossa zona ele começa com um pequeno incêndio, aqui perto do nosso concelho, no concelho de Alcobaça, e foi aquilo que tomou as proporções que foram atingidas por tudo aquilo que também é conhecido em termos daqueles dias que estiveram e de tudo quanto contribuiu em termos dos fenómenos atmosféricos que se verificaram nessa data. António Salgueiro, tem no seu site da sua empresa, GIF, um provérbio finlandês que diz: o fogo é um mau patrão, mas um bom criado, que eu gostava que explicasse na conjugação da memória de uma entrevista que deu há 9 meses, portanto já depois do incêndio de Pedrógão Grande, mas antes dos incêndios de outubro, onde dizia que não havia falta de meios, havia falta de inteligência no sistema estratégico e, sobretudo, ter pessoas que saibam bastante de fogo. Isto dá-me a entender que saber de fogo é, neste momento, uma arte em vias de extinção, ou é mal usada, porque há gente que sabe de fogo, mas não o utiliza? Eu diria que em vias de extinção é o conhecimento das áreas florestais e do que é floresta em geral, e o fogo faz parte desta floresta também que temos. Sobre a questão dos meios, nós estamos sempre, de facto, estamos sempre a carregar em cima dos meios. Nós não temos falta de meios. Nós temos falta de conhecimento suficiente para utilizar os meios de forma adequada. Nós temos que estar preparados. Não estávamos, o próprio sistema não o desenha, mas tem que o desenhar no futuro. Para situações destas extremas, nós tivemos índices meteorológicos de risco de incêndio que bateram no topo como nunca tínhamos tido. Nós não podemos ter uma primeira intervenção com esses índices como quando eles estão numa situação, digamos, razoável, em que o fogo é relativamente fácil de combater. Portanto, nós com os meios que temos, se tivermos uma melhor preparação de afetar esses meios de forma mais musculada, mais ativa, mais rápida, sobretudo mais meios numa primeira fase inicial, estes incêndios, de facto, como dizia, a partir da altura não havia combate possível na cabeça do incêndio, era deixá-lo passar e a seguir fazer socorro às populações. O combate era como isto, ultrapassou completamente a capacidade de extinção desde muito cedo, dependendo dos incêndios e das situações. Mas nós temos que privilegiar, porque nós sabemos que isto acontece, isto é previsível.
Há muito pouco imprevisibilidade. O downdraft que aconteceu é menos previsível, sendo também, mas já existe um nível de especialização e de preparação do sistema diferente, mas este comportamento do fogo, com o Ofélia, com o índice de seca, com tudo isto que tínhamos, era relativamente previsível. Portanto, sabíamos que ou jogávamos tudo na primeira intervenção, ou estava perdido. E, portanto, nós de facto temos é que utilizar mais preparação e conhecimento. E, portanto, este conhecimento de facto dos incêndios antigamente estava muito associado ao conhecimento do território. O conhecimento do território foi-se perdendo, até porque os intervenientes dos incêndios não trabalham na grande maioria, tirando os chapadores florestais e pouco mais, nos territórios, e portanto precisamos de facto ter especialistas que preparem as pessoas, preparem os territórios. Há gente que não sabe de fogo que está lá metida? Há muita gente que não sabe de fogo, claro, lá está metida. Nós temos, a nossa proteção civil serve para tudo. Temos uma categorização completamente generalizada das funções da proteção civil. E não valorizamos a especialização. Mesmo nos corpos de bombeiros há pessoas muito boas a combater incêndios, mas há pessoas muito fracas a combater incêndios e há pessoas que têm pouca vontade de o fazer. E nós misturamos todos, eles podem estar exatamente no mesmo patamar. Por a hierarquia operacional que têm não lhes é dada pela especialização nem pelo conhecimento. É dada por formação e por nomeação. E portanto, depois temos aqui uma mistura que não funciona. Nesse sentido, a 24 de março está, como em relação ao próximo verão, por exemplo, está pouco otimista em relação a alterações estruturais que impeçam um cenário, imagino, em condições meteorológicas semelhantes? Eu fui assistindo ao longo dos anos, já tenho alguma idade, à destruição de muitas coisas no setor florestal e, portanto, não tenho a veleidade nem o otimismo gostaria de ter, mas não tenho, de achar que em 3 meses, ou em 6 meses, ou num ano, ou em 2 anos, vamos conseguir reconstituir aquilo que destruímos durante 30 ou 40 anos, sobretudo a partir do início dos anos 80. Mas aqui conheceu, neste relatório, testemunhos de gente que esteve naqueles dias, naquelas noites, e, portanto, tem uma noção diferente, se calhar, até da preparação e da forma como o país está preparado. Acredito, acima de tudo, nessa vontade das pessoas. As pessoas, os empresários que sofreram, muitas das pessoas, isto foi extremamente traumático, isto foi uma catástrofe das maiores que tivemos, as cheias de Lisboa foram em Lisboa localizada, esta percorreu 1/3 do país, e, portanto, equiparado com isto, se calhar só o terremoto, mas também foi localizado. Se calhar nunca tínhamos tido uma catástrofe, a peste negra, talvez, com esta dimensão. E as pessoas estão com vontade de mudar, querem ser ajudadas a mudar elas próprias, a mudar os comportamentos dela, a mudar a forma como se podem proteger. E nesta fase, nós, para ser mais rápido, nós mexer no setor florestal vai levar alguns anos e é preciso, por isso é que eu dizia, e nós escrevemos no relatório, nós temos que fazer uma reflexão profunda sobre tudo que queremos das áreas públicas, mas no imediato temos acima de tudo que ajudar as pessoas a protegerem-se e temos que trabalhar no sentido inverso daqueles que temos trabalhado. Nós temos que trabalhar da floresta para os aglomerados e para ter medidas rápidas temos que trabalhar dos aglomerados, ver logo as falências, os problemas que existem dentro dos próprios aglomerados e muito do edificado que existe e partir daí para o exterior. Isto sim podem ser medidas rápidas. De outra forma vai demorar anos a mudar. Ainda só pegando num bocadinho no desafio que me fazia há bocadinho do fogo. Sim. O fogo, um bom criado e um mau patrão, o Pinhal de Leiria é um exemplo fabuloso em que isso podia ter acontecido. O pinheiro é uma benção que nós temos como espécie, pela resiliência que tem, pela capacidade de se regenerar pós-fogo. O Pinhal de Leiria não precisa que nós o ajudemos quase a regenerar, ele vai se autorregenerar sozinho. Precisamos é de conduzir aquilo que se vai regenerar. E é uma espécie, fomos nós que inventámos, quase poderia dizer, o fogo controlado em povoamentos de Pinheiro Bravo. Fomos o primeiro povo do mundo a fazer fogo controlado, a ter dados científicos, a ter resultados de investigação, muita investigação que nunca se fez e mais técnica nenhuma de gestão de combustíveis em Portugal, sobre fogo controlado em Portugal. Pois bem, nós não o utilizamos. Os gestores de Pinhal de Leiria, desde há muitos anos, apesar da pressão de vários investigadores e de vários práticos a quererem fazer, não o utilizam. Por que não? Porque acham que pode morrer alguma árvore e, portanto, é melhor perder 9.000 hectares de uma vez do que matar 9.000 pinheiros e 9.000 hectares. Deve ser assim. E temos o exemplo do outro lado do mundo. Os australianos vieram cá buscar a proveniência de Pinheiro Bravo do Pinhal de Leiria, plantaram dezenas de milhares de hectares e a forma que eles têm de fazer gestão desses povoamentos é fogo controlado em largas faixas de 500 metros, de 3 em 3 km, e resolve o problema dos fogos. E, portanto, vejamos esses fogos controlados na Austrália ou no nosso origem Pinhal de Leiria e os nossos incêndios no Pinhal de Leiria, onde não se quer aplicar esse fogo controlado. Cidália Ferreira, os seus munícipes na Marinha Grande sabem o que fazer se o fogo chegar ao pé dos aglomerados? Bom, aquilo que eu lhe posso dizer é o exemplo que tivemos, porque naturalmente que estivemos o fogo a chegar aos aglomerados e algumas casas também a arderem, naturalmente. E, portanto, aquilo que houve foi, no fundo, também uma enorme mobilização de toda a nossa população, no sentido da informação que lhe ia chegando, e aí deixe-me dizer-lhe que os órgãos de comunicação social foram importantíssimos para a nossa terra, neste caso a nossa rádio local,
que permitiu atempadamente e a todo momento ter informações que preveniram que ninguém que não tivesse ocorrido uma desgraça ainda maior, no sentido de felizmente não nos ter levado nenhuma vida. E isso deveu-se àquilo que foram as informações na hora. Eu sei que a pergunta que me fez tem outro, deveria ter outra resposta. Estamos ou não estamos preparados? Nós temos um plano municipal, mas o que é facto é que, como sabe, é impossível que temos a preparação nas escolas do que é que se deve fazer, mas essa questão que põe é uma questão de raiz em termos daquilo que cada um de nós tem que ter conhecimento do que deve fazer. Agora que a informação no próprio momento foi excepcionalmente útil para se poderem precaver as pessoas, para que não houvessem outros problemas, isso foi. E a possibilidade que tivemos de dar essas informações e de dizer às pessoas para os sítios onde se deviam para onde deviam ir, também foi fundamental. Não queria terminar este programa sem falar de uma questão que muitos que nos escutam podem considerar ainda não esclarecida neste programa, que tem a ver com a questão polémica ou não do eucalipto. E é aqui que gostava de ouvir António Salgueiro, não sei antes ouvir também aquilo que pensa João Santos Pereira. Perguntei-lhe que lugar tem o eucalipto neste novo paradigma de floresta, porque tem sido bastante debatido esta questão do eucalipto, o travão do eucalipto. O que é que ele pensa sobre isto? Vamos ouvir e já ouço a sua opinião, António Salgueiro. Eu acho que tem, não é na floresta da paisagem, mas na floresta que produz biomassa. E essa biomassa vai ser necessária para a indústria e portanto, será uma espécie cultivada como quem cultiva a agricultura. Em vez de estar a produzir maçãs, está a produzir biomassa. Isso a técnica desse aspecto está dominada. Os portugueses até foram pioneiros nessa matéria e tem um papel que tem que ser coordenado, quer dizer, não pode ser o caos que se verificava aqui há uns meses atrás. António Salgueiro, qual é a sua opinião? Esclareça-nos a sua opinião sobre esta questão do eucalipto. Eu começaria por fazer a grande diferença entre o que são territórios geridos e valorizados e territórios abandonados. E acho que a valorização se deve sobrepor quase sempre, é claro que há exceções para tudo, ao abandono e ao investimento sem qualquer retorno. Somos nós que pagamos isto tudo, somos nós que pagamos a gestão de combustíveis, somos nós que pagamos os incêndios. Portanto, quando falamos sem pensar nisto, temos que repensar e dizer, mas eu estou pronto a pagar o quê? E qual é o retorno que eu espero disto tudo? E, portanto, como cidadãos, como contribuintes, temos que pensar muito nisto. E, portanto, em geral, eu prefiro áreas geridas a áreas abandonadas. Segunda coisa, o eucalipto em particular. O eucalipto é uma espécie produtora de madeira, nós também temos muitas culturas intensivas, temos culturas dentro de estufas, culturas agrícolas, grandes aplicações, grandes utilizações de fitofármacos, de águas, disso tudo. Portanto, por que é que nós não devemos ter eucalipto? E a natureza acaba por regular tudo isto. Nós, há uns anos atrás, plantaram-se eucaliptos em zonas inacreditáveis, com 400 ou 500 milímetros de precipitação, zonas secas, Castelo Branco, tudo isso. As empresas abandonaram esses eucaliptais porque não têm qualquer interesse. Nós poderíamos, é claro que se calhar devemos criar alguma regra para não termos o país todo coberto por eucalipto. Já temos muitas regras, o montado nós não lhe podemos mexer. E se calhar podíamos ter utilizado esta limitação que a sociedade agora quer ver para tirar os eucaliptos dos sítios onde ele não deve mesmo estar. Porque nós temos a potência internacional, está cheio de eucaliptais abandonados, não têm qualquer rentabilidade. Mas esses produtores não vão hoje gastar dinheiro a tirar esse eucaliptal daí. Em vez da proibição, esta proibição deve ter provocado a maior corrida ao eucalipto desde a história de Portugal. Nos 6 ou 7 meses que se seguiram ao anúncio da proibição de plantação de eucaliptos, eu nunca vi tanta plantação de eucalipto. Portanto, se calhar, em vez de ter criado isto, podia-se ter criado aquilo que existe na vinha, o direito da plantação de eucaliptos. Sim, senhor, limitamos por distrito, por concelho, por NUT 3, o que quisermos, que só pode haver X hectares, uma porcentagem da ocupação de eucaliptal. E que se podem ir buscar às zonas onde eles estão abandonados e são um problema para os incêndios, não têm qualquer gestão e, portanto, estão sempre a acumular combustíveis, não têm nenhuma rentabilidade, para os trazer para zonas onde se quer fazer investimento. A nossa floresta, uma boa parte dela tem que ser produtiva. Nós temos um bocadinho os bodes expiatórios de ir àquilo que nós temos dificuldade em resolver. Nós não vamos conseguir, por imposição, resolver a ocupação florestal de todos os terrenos privados. Dediquemos-nos a não perder tudo aquilo que é público, que são 550 mil hectares. Comecemos por aí, ponhamos essa prioridade.
em valorizar isso. E depois, se calhar, pode ser que consigamos também fazer alguma coisa com os privados quando o público der o exemplo. E, rapidamente, que diferença fará, por exemplo, no próximo verão, esta operação de larga escala de limpeza de faixas de gestão de combustíveis em torno de casas, com esta operação que, entretanto, também deu alguma polémica, tendo em conta os prazos que foram definidos? Se não tivermos condições como tivemos este ano em outubro, ela fará alguma diferença. Se tivermos essas condições, só se tivermos combate associado aos locais onde for feitas essas intervenções é que resultará. Recordemos-nos que cerca dos 100 metros mais próximos das edificações que sofreram com os incêndios, 50% da ocupação era agrícola. Nós nunca conseguimos gestão de combustível em espaço florestal a este nível de carga tão baixa. Portanto, se tivermos condições normais, se tivermos combate associado a essa prevenção, ela surtirá muito efeito. É muito mais fácil combater onde há gestão. E, portanto, este é um dos princípios básicos da prevenção e do combate. Se não tivermos combate e tivermos condições de outubro ou de pedrógão, espero que não tenhamos e tenho a esperança que não as vamos ter. Também não nos há de acontecer esta raridade de fenómenos meteorológicos com tanta frequência. Eu julgo que aí não chega só isso. Estamos praticamente no fim do programa, a altura em que peço geralmente aos nossos convidados sugestões ou de leitura ou de algo que possa trazer mais, para quem quer saber mais também sobre estas matérias. Comece por si, Cidália Ferreira. Olha, eu deixava aqui a leitura de um livro, O Elucidário do Punhal do Rei, de Gabriel Roldão. Foi um livro que saiu há poucos meses, pouco tempo antes do nosso punhal arder, mas que é de facto um enorme registro da história e de tudo aquilo que o nosso punhal teve e certamente terá para nos contar. E é essa efetivamente a leitura que eu deixo, muito interessante, na medida em que tem também muitos documentos que relatam esta grande história de 800 anos. António Salgueiro. Eu, para os mais técnicos, aconselharia o relatório técnico da Comissão Independente, sobretudo dividiria um bocadinho, se calhar, os mais decisores, a parte mais das instituições e das recomendações, para os que pretendem especializar ou já são especialistas na área do fogo, a parte do comportamento de fogo. Estes fogos foram, de facto, particularíssimos e para quem precisa de trabalhar com fogo, deve ler o comportamento de fogo que vem nestes relatórios. Portanto, é um caso de estudo muito grande e que pode evitar percas de vida e de bens mais no futuro, se soubermos como agir antes deles acontecer. Para o público em geral, recomendaria um filme, que se calhar muitos já viram, que é um filme do Clint Eastwood de 2016, que é Sully, o herói do Rio Hudson. E porque este filme não tem nada a ver com incêndios florestais, absolutamente nada, tem a ver com princípios de proteção civil. Se calhar um bocadinho extremos, porque estamos a falar de americano, mas acho que vale a pena, limpando esses extremos, perceber o que é de facto um serviço de proteção civil, o que se espera dele e as responsabilidades que lhe são pedidas. Muito obrigado pela vossa participação. Cidália Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, e António Salgueiro, antigo responsável pelos grupos de análise e uso do fogo, fez parte desta comissão independente que publicou esta semana um relatório sobre os incêndios de outubro. Participaram neste da Capa à Contra Capa, parceria Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir também de novo em podcast nas plataformas digitais habituais ou em rr.sap.pt. Como sempre, acompanhados pela música de Mário Lajinha, autor deste genérico. Sou José Pedro Frazão, produção deste programa de Ana Marta Domingos, com o apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema para debate.